Alexandre, o Grande, um dos maiores conquistadores da história. O homem que construiu um império tão vasto que se estendia da Grécia até a Índia. Nenhuma cidade parecia capaz de resistir ao seu poder. Mas, em um momento inesperado, ele parou diante de Jerusalém. Em vez de destruí-la, Alexandre tomou uma decisão que intriga historiadores até hoje. Poupou a Cidade Santa. O que aconteceu naquela noite? Teria sido apenas uma estratégia política? Ou havia algo de sobrenatural por trás dessa história? Para entender esse acontecimento, precisamos voltar ao século IV a.C. Alexandre havia herdado o trono da Macedônia ainda jovem após a morte de seu pai Filipe II. Guiado por seu mestre Aristóteles, ele acreditava que tinha uma missão quase divina: unir o mundo conhecido sob seu domínio. Após esmagar o poderoso Império Persa, Alexandre marchava rumo ao sul. Cidade após cidade se rendia ou era destruída. Tiro, por exemplo, foi devastada após resistir à sua força. Gaza também foi tomada com violência, e logo diante de seus olhos estava Jerusalém. Uma cidade que, aos olhos de um conquistador, parecia apenas mais um alvo fácil. Mas, segundo o historiador judeu Flávio Joséfo, algo extraordinário aconteceu. Quando Alexandre se aproximou, o sumo sacerdote Jadua saiu da cidade, vestido com suas roupas sagradas, acompanhado de outros sacerdotes e de uma multidão de judeus. Os soldados de Alexandre esperavam a ordem de ataque. Mas, para surpresa de todos, Alexandre não apenas recuou. Ele se aproximou do sacerdote e, diante de milhares de testemunhas, se curvou. Imaginem a cena. O conquistador mais poderoso da terra, diante de um sacerdote de um povo pequeno, que até então não tinha exércitos capazes de resistir a ele. Quando questionado sobre seu gesto, Alexandre explicou. Anos antes de iniciar suas campanhas militares, ele havia sonhado com um homem vestido exatamente como o sacerdote de Jerusalém. Nesse sonho, essa figura o incentivava a conquistar o Oriente e lhe dizia que a vitória seria sua. Para Alexandre, o encontro não foi coincidência, foi um sinal divino. Ao invés de atacar Jerusalém, Alexandre reconheceu aquilo como o cumprimento de uma profecia pessoal. Ele entrou na cidade em paz, ofereceu sacrifícios no templo e fez um pacto com o povo judeu, garantindo-lhes liberdade para seguir sua fé. Alguns estudiosos bíblicos apontam que a história de Alexandre está ligada a antigas profecias. No livro de Daniel, escrito séculos antes, há a visão de um bode que derrotava o carneiro de 2 chifres. Muitos intérpretes acreditam que esse bode representava o próprio Alexandre, conquistando o Império Persa. Quando Alexandre ouviu sobre essa profecia, segundo tradições judaicas, teria reconhecido a si mesmo nela. E isso fortaleceu ainda mais sua decisão de proteger Jerusalém. É claro que, para alguns historiadores modernos, esse relato pode ter sido embelezado. Alguns sugerem que Alexandre apenas agiu de forma estratégica. Jerusalém estava sob domínio persa, mas não representava uma ameaça real. Poupá-la era útil politicamente. Outros acreditam que Joséfo, ao narrar esses fatos, teria exagerado para exaltar o papel do povo judeu na história. Ainda assim, a narrativa permanece fascinante, porque mostra um lado de Alexandre que muitos desconhecem. Não apenas um conquistador implacável, mas também um homem que acreditava estar guiado por sinais e profecias. Após esse episódio, Alexandre seguiu conquistando novos territórios, ampliando seu império até os limites do mundo conhecido, mas o gesto diante de Jerusalém ficou marcado como um acontecimento único. A cidade sobreviveu intacta, sem destruição, sem massacre. E isso nos leva a refletir. Até que ponto a fé, os sonhos e as profecias influenciaram os maiores impérios da história? Alexandre realmente acreditava que estava cumprindo um destino escrito, e diante de Jerusalém, esse destino se cumpriu de maneira misteriosa.
Alexandre, o Grande, poderia ter destruído Jerusalém como fez com tantas outras cidades. Mas não fez. Seja por um sonho, por uma visão ou por pura estratégia, sua decisão mudou a história daquele povo para sempre. E você, o que acha? Alexandre poupou Jerusalém porque realmente acreditava em uma profecia, ou porque era apenas um mestre da política e sabia que a cidade não era uma ameaça? Deixe sua opinião nos comentários, curta esse vídeo e se inscreva no canal para não perder mais histórias misteriosas da Bíblia e da história antiga. Até a próxima!